Nós vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25 ao 37. Diz assim a palavra do nosso Deus. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra, poderosa, palavra que possibilita alterar os rumos de nossas vidas, palavra que possibilita dar-nos visão em situações que às vezes nós temos falhado tanto. Meu Deus, que esta palavra venha como um bálsamo, um remédio para a nossa vida nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Semeadores de amor é o tema da mensagem dessa noite. Você e eu, qual será o rastro que nós estamos deixando na nossa vida? Quando as pessoas olham para a minha vida e para a tua vida, o que é que elas têm visto ao longo dos últimos anos? Uma mulher era casada e morava com seu marido em uma região muito difícil de se viver, onde a água tinha que ser apanhada 2 quilômetros da sua casa. E ela, então, tinha a tarefa. O marido, ele tinha que cuidar das criações, ele tinha que ir para o campo, e ela tinha a tarefa de buscar água todos os dias. E ela tinha um jarro muito apropriado para isso. E ela ia longe, buscava água e voltava com aquele peso. Mas o jarro que ela usava, ele já tinha já alguns defeitos e ele vinha vazando um pouco de água pelo caminho, de tal maneira que sempre chegava na casa dela, tinha praticamente metade da água. E ela, depois de algum tempo, falou com o marido, falou: olha, eu sei que é tarefa minha, mas isso tem se tornado difícil e quando eu chego aqui, o jarro já está pela metade, eu perco quase todo o serviço. Aí ele pegou pela mão e falou: vem aqui, vou te mostrar uma coisa. E ao longo do caminho até aquela mina d'água, aquele reservatório de água, tinha nascido flores por todo o caminho, justamente onde aquela água do jarro ia se derramando. O rastro daquela mulher era um rastro de semear flores e deixar aquele lugar tão difícil mais bonito, mais belo. Qual é o nosso rastro?
Vejam, a parábola do samaritano é parte final de uma discussão, de um debate que Jesus tem com um intérprete da lei. Pessoa considerada um doutor na época de Jesus. Ele conhecia as escrituras de trás para frente. E o debate dele para confundir Jesus, para tentar apanhar Jesus num erro é quem é o meu próximo? Jesus aproveita para fazer uma crítica à ineficácia daquela religião teórica que não tinha prática. Ao mencionar entre os personagens 2 religiosos, um sacerdote e um levita. E se nós olharmos a parábola, se tivéssemos que tirar um herói, o herói seria o samaritano. Acontece que o samaritano era inimigo do povo judeu. Ele era de uma raça mestiça, judeu misturado com babilônios, assírios e outros povos. Então o judeu não se dava com o samaritano. Mas na história de Jesus, 2 religiosos judeus são envergonhados pela prática do samaritano. Vamos tirar algumas lições aqui desta parábola nessa noite. Primeira, qual o conceito de próximo aos olhos de Jesus? Ao perguntar sobre quem seria o próximo, é provável que aquele homem estivesse querendo a resposta mais ou menos assim: quem que eu devo amar? Quem que eu devo excluir do meu amor? Qual é o limite da minha responsabilidade pelo próximo? Esse mestre da lei, ele tinha alguns problemas sérios. O amor dele não era abrangente, era seletivo. Ele selecionava, mas isso daí tinha muito a ver com a cultura do judeu. O judeu amava a sua família, os seus amigos próximos, também judeus, ou pertencentes à sinagoga ou ao templo, pessoas que ele via com certa regularidade. Se fosse hoje, talvez seriam os membros da igreja dele, assim, a família. Era aqueles a quem ele mantinha o olhar com maior atenção. O segundo problema, ele tinha certeza de que a vida eterna é conquistada. Ele pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E, finalmente, o ser humano precisa de um Salvador. Jesus vai mostrar para ele: olha, meu amigo, se você pensa que você conquista a salvação, a vida eterna, você está muito enganado. O amor desse homem era um amor que, uma certa ocasião, Jesus falou: olha, se você amar os seus filhos, se você amar quem te ama, você não está amando ninguém, não. Você está retribuindo o que você tem na sua vida. Em Gálatas 6, Paulo vai nos conscientizar de que precisamos fazer o bem a todos, os que estão em nosso caminho de alguma maneira, pessoas que cruzam a nossa história de alguma maneira. Ajudar o próximo realmente é um desafio, porque tira você do seu sossego, tira você da sua área, da tua zona de conforto, para você se erguer e lançar mão em dinheiro, em tempo, em atenção. Quando a gente se dispõe a ajudar alguém, às vezes isso complica um pouco a nossa vida. Agora veja, esse homem aqui da história que fica necessitado, ele está sujo, ele está ferido, ele está sangrando, ele está doente, ele está à margem do caminho, ele dá medo. E Jesus, então, ele está fazendo o desafio àquele homem. Agora, deixar de atender ao próximo poderia ser uma transgressão do maior mandamento, do segundo maior mandamento de Deus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, em um outro momento, ainda diz assim: faça para os homens aquilo que você quer que eles façam para você. O conceito do próximo para Jesus é sermos sensíveis com quem está em nosso caminho. Segundo ensino, a indiferença é condenada por Jesus. O oposto do amor, gente, não é ódio, mas indiferença. Você não fere alguém tanto odiando esta pessoa do que como sendo indiferente para ela. Eu não sei se alguma vez na tua vida alguém já foi indiferente a você. Fez de conta que você não existisse, seja lá em qual situação for. Não existe ferimento maior do que esse. Ser não considerado.
Na busca por coisas espirituais, divinas, celestiais, podemos sim nos tornar distantes daquilo que nos serve. Fala a verdade, gente, quando nós estamos parados em um semáforo e alguém vem pedir alguma coisa, não é uma situação assim que nos constrange um pouco? Não tem vezes que a gente não quer nem abrir a janelinha do carro, lá o vidro? Fala a verdade. E se a pessoa estiver sangrando, então? Os representantes da religião judaica estavam ocupados demais. Claro, aquele sacerdote tinha trabalhado o tempo todo no templo. Ele certamente morava em Jericó, que era uma cidade, hoje para nós a gente falaria que é uma cidade dormitório. Lá era um lugar um pouco mais fresco, tinha as águas em Jericó. O homem estava cansado, ele poderia dizer, como às vezes nós falamos: puxa, eu trabalhei o dia todo, eu ainda tenho que fazer isso ou aquilo, eu não tenho tempo. O levita, a mesma coisa, o levita também trabalhava no templo, oficiava, auxiliava os sacerdotes. Eles tiveram uma certa desculpa, sim. Não tiveram? Eles estavam cansados. Esses homens, sacerdote e levita, eles eram de alto prestígio entre o povo judeu. Frequentavam diariamente o templo, desempenhavam rotinas religiosas importantes, mas eles foram incapazes de uma ação prática em favor daquele homem. Eles nem ao menos perguntaram, aproximando-se do ferido, o que aconteceu. A Bíblia vai fazer duras críticas a esta posição deles. A religião, diz Tiago, pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Isaías vai dizer assim, ó, capítulo 58. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça, como junco ao vento, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo, diz Deus. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos desempregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos. Deus está dizendo: olha, nenhum sacrifício me agrada mais do que você fazer a coisa certa, você fazer o que tem que ser feito. Tiago ainda vai dizer: lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Imagine, alguém da tua família está precisando de auxílio. Não importa se é financeiro, não importa. E você se faz indiferente. Tiago está falando: é pecado isso, saber que você deve fazer e não fazer. É pecado você saber que alguém está com fome e você tem condições de alimentá-lo e não fazer. É pecado alguém estar doente e você ter condições, pelo menos, de levá-lo até o socorro e não levá-lo. É pecado você desconsiderar as pessoas, sendo que isso está diante dos teus olhos. E, ao mesmo tempo, Deus está falando na sua palavra: não adianta você vir aqui à minha igreja, não adianta você ajoelhar, não adianta você orar, não adianta você suplicar, mas no dia a dia a tua vida está longe da minha vontade, que é que você socorra as viúvas, socorra o pobre, socorra o necessitado, ampare o órfão. A pior coisa que pode acontecer ao ser humano é ele se fechar dentro do seu próprio ego. É ele observar as coisas somente na perspectiva de bons resultados para ele. É fazer a seguinte pergunta: o que isso vai me ajudar? Pior coisa que tem, gente, é nós vivermos somente para nossa satisfação. A pior coisa que tem é não conseguirmos repartir o que nós temos com outras pessoas que cruzam o nosso caminho. Não podemos nos tornar indiferentes ao próximo.
E em nome de Jesus, eu peço nessa noite, se algum de nós tem vivido dessa maneira, que o nosso coração saia daqui apertado em relação a isso, para que haja mudança na nossa vida. Em último lugar, o caminho do amor proposto por Deus, proposto por Jesus. Qual é o caminho que Jesus propõe, então? O que eu devo fazer? Como eu devo viver? Eu gosto de um sermão do padre Antônio Vieira, muito antigo, século XVII, que, ao comentar esta parábola do bom samaritano, ele afirma o seguinte, que nós temos pelo menos 3 filosofias de vida nesta parábola. A primeira delas, a do assaltante, que bateu no homem, que feriu o homem, que roubou o homem lá, que estava caído. A do assaltante, a filosofia dele qual era? O que é meu, o que é seu, melhor dizendo, é meu. Eu tomo. E é essa a filosofia do assaltante até hoje. O que é seu é meu, eu tomo. E o padre Antônio Vieira ainda disse: tem a filosofia dos religiosos. O que é seu é seu, o que é meu é meu. Não vamos misturar as coisas. E por fim, tem a filosofia do samaritano. O que é meu pode ser seu, se você precisar. O que é meu pode ser seu, se você precisar. Trilhar o caminho do amor, gente, semear amor, é entender que a beleza da vida está em compartilhar, em dividir. Agora, eu sei que a maioria de vocês estão pensando em dinheiro. Não. É compartilhar o tempo, é compartilhar e dividir a sua atenção, é compartilhar e dividir o seu conhecimento. Tem a frase de um sábio que me veio à mente aqui agora que diz o seguinte: conhecimento que não é repartido, você adquire conhecimento e não reparte isso com ninguém, isso não é conhecimento, isso é egoísmo. Nós podemos e nós precisamos ajudar as pessoas que estão no nosso caminho. O que nos identifica como discípulos de Cristo não é falar: o que você é? Eu sou evangélico. O que você é? Eu sou cristão. Não, eu sou protestante. Ah, eu sou da Igreja Presbiteriana da Graça ou sou daquela outra igreja. Não, não é isso que te faz cristão. O que te faz cristão é ser discípulo de Jesus. O discípulo, a palavra discípulo significa aquele que anda próximo do calcanhar do mestre. Mais literalmente, significa aquele que come a poeira dos pés do mestre. Para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos prestar atenção nas palavras de Jesus. O que nos fortalece é exatamente isso. Jesus diz lá em João 13:35, se amor uns pelos outros, seu amor uns pelos outros, melhor dizendo, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. O seu rastro, o meu, tem sido rastro de amor, de verdade? Ou é fácil? Para toda a tua vida agora e pensa assim: nos últimos meses aí da minha vida, as coisas que eu tenho feito são para mim ou eu também tenho feito para os outros? O amor supera qualquer conflito, atravessa todas as barreiras, encurta a distância. Para com o amor verdadeiro, ele rompe barreiras étnicas, econômicas, políticas e principalmente religiosas entre os seres humanos. O apóstolo Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 13, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, um símbolo que retine. Ou seja, sem amor é só barulho que eu faço. Como cristãos não podemos fazer apenas barulho, gente. Entretanto, esse amor não é um conceito, um sentimento, mas é ação prática na direção do próximo, na direção do outro. Assim fica claro que amar é uma relação de serviço, de servir o outro. Eu me lembro que quando nós mudamos uma determinada ocasião para Minas Gerais, Patos de Minas, estávamos eu, a Simone e 3 filhos. Um pessoal de outra igreja lá. Vieram umas mulheres na nossa casa, sabendo que nós tínhamos chegado lá, e foram perguntar para Simone o que ela precisava de ajuda.
porque ela tinha acabado de mudar. Limpar a casa, lavar roupa, fazer o que precisa. Isso é serviço. Saber que tem alguém doente na nossa igreja e falar, olha, eu posso te ajudar de alguma maneira? Pegar uma outra irmã e falar, vamos visitar fulano, vamos ajudar. É um exemplo de prática do amor cristão. Ó, o povo está cansado só de conversa e de barulho. Já bastam os políticos que andam de maneira inconveniente entre nós. O crente, o cristão, também tem que ser prático. Ah, pastor, mas eu não senti no coração de ajudar. Quem te falou que você tem que sentir? Ajuda sem sentir mesmo. Não é uma questão de emoção, de arrepiar, nada disso, é de prática, é de fazer. Servir a pessoa. E este amor que eu estou falando é o amor sacrificial. Tira a gente do normal, é pagar o preço, como esse samaritano. Foi lá, pôs remédio no ferimento do camarada lá, certamente se expôs àquilo que ele estava vivendo, pegou ele, colocou dentro do carro dele, que na época era um jumento. Você tem coragem de pôr alguém dentro do teu carro, tudo sangrando, e levar para ser cuidado? Naquele tempo não tinha Santa Casa, era na hospedaria e era assim mesmo que se fazia. E Jesus termina a parábola dizendo: faça isso e você viverá. Para o bom samaritano, para o intérprete da lei. Em outras palavras, Jesus estava afirmando: não se limitem, porém, em ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Quem disse isso foi Tiago, capítulo 1, versículo 22. Ser cristão, discípulo de Jesus, é cumprir os mandamentos, é observar o que Jesus fala para a gente observar e praticar, é enxergar o outro. Viver sobre a filosofia nobre do que o meu é seu também, se você precisar. Na verdade, o meu não é meu, pertence ao Deus que eu creio e ao seu reino. Você já deixou de ajudar alguém em uma situação que poderia ter ajudado? Eu quero te convidar a sair daqui nessa noite como um semeador do amor, como um cristão que procura praticar aquilo que está ao seu alcance praticar. Em sua casa, em sua família e onde quer que você estiver. Qualquer pessoa que estiver em seu caminho, se você pode ajudar, ajude. Campo Grande precisa mais de gente assim. Mato Grosso do Sul, Brasil e o mundo. A Bíblia nos diz que o amor de todos se esfriaria. E nós estamos vivendo esse tempo. Primeiro eu, depois eu e depois eu de novo. Que Deus tenha misericórdia e faça dessa igreja uma igreja diferente, que ama mesmo que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto. Deus abençoe vocês todos, Deus abençoe minha vida como pastor, que eu consiga apontar para vocês a direção segura de caminhar. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, aquele rapaz que perguntou a Jesus quem era o seu próximo, certamente tinha toda a convicção no coração de que ele era um religioso exemplar. Até o dia de hoje pode ser que nós estejamos ou estávamos andando de maneira equivocada. Meu Deus, que as pessoas que nos veem, as pessoas que cruzam nossos caminhos, possam perceber que realmente o Senhor faz diferença nas nossas vidas. A tua palavra diz, meu Deus, que cada vez que ajudamos alguém que necessita, o Senhor, nos recompensa, nos abençoa muitas vezes. Meu Deus, que haja mais amor em nossos corações a partir da nossa família, para os nossos amigos, local que trabalhamos, onde quer que estejamos andando. Que na nossa igreja nós possamos experimentar este amor, de modo a quase apalpar esse amor. Ajuda-nos a fugir da hipocrisia ou do amor seletivo. Nós te pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.